Bem-vindos ao debate. A Fórmula 1, ela se prepara para uma de suas maiores, talvez a maior, transformação regulatória em 2026. A gente está falando de novas unidades de potência, aerodinâmica ativa, carros mais leves. Tudo isso promete redefinir a competição. E isso nos leva a uma questão que, olha, eu sei que ecoa na mente de todo fã que está meio inconformado hoje. A gente está diante de uma oportunidade real de equilibrar o grid, de ter disputas mais acirradas, ou isso é só um novo cenário para as potências de sempre, Red Bull, Mercedes, Ferrari, reafirmarem seu domínio? Eu vou defender que o regulamento de 2026 é sim uma tentativa genuína e bem estruturada da FIA para corrigir os desequilíbrios históricos da categoria, sabe? Criando um ambiente mais competitivo para todos. E eu, por outro lado, vou argumentar que apesar de toda essa boa intenção declarada, a história e a natureza da Fórmula 1, assim, elas indicam que essas mudanças super complexas provavelmente vão servir para consolidar, mais uma vez, a hegemonia de quem tem mais dinheiro e mais poder técnico. A poeira vai baixar e os nomes no topo do pódio, bom, vão ser os mesmos de sempre. A minha perspectiva é que a gente não pode subestimar a magnitude e principalmente a intenção por trás dessas mudanças. Não é só um ajuste de regras, é uma mudança de filosofia. Estamos falando de carros mais leves, mais ágeis, teoricamente mais reativos ao talento do piloto, e a aerodinâmica ativa não é só um detalhe técnico, né? Falamos de asas que se ajustam em tempo real em diferentes partes do circuito. É um redesenho completo, muito mais complexo que o simples abrir de uma aba do DRS que, vamos combinar, virou uma muleta para ultrapassagem artificial. Mas o ponto crucial para mim são os mecanismos proativos da FIA. A concessão de mais tempo em túnel de vento para equipes de baixo desempenho, os ajustes no teto orçamentário, isso não é detalhe. São ferramentas explícitas desenhadas para nivelar o campo de jogo. É a tentativa mais séria em décadas de quebrar os ciclos de domínio. A promessa é de mais imprevisibilidade, e a estrutura para isso acontecer está sendo montada. Olha, essa é uma visão, assim, compreensivelmente otimista, mas a minha leitura é que, no fundo, a história da Fórmula 1 é um ciclo implacável. Toda grande mudança de regulamento foi seguida por um novo período de domínio, não de equilíbrio. Pensa bem, a Brown teve aquele momento único em 2009, explorando uma brecha. E o que veio depois? Domínio da Red Bull. A era híbrida de 2014, o domínio mais esmagador que a gente já viu, da Mercedes. A mudança de 2022, de novo, domínio da Red Bull. As potências, elas não só competem na pista, elas dominam a arte de interpretar as regras, sabe? Essa complexidade que você celebra, a aerodinâmica que muda durante a volta, a gestão de energia. É um campo perfeito para quem tem mais recurso, mais engenheiro, melhor simulador. Um erro conceitual em abril de 2025 pode custar a temporada inteira de 2026. E para uma Haas, isso é catastrófico. Para a Ferrari, que já admite publicamente que está sacrificando hoje por 2026, é um risco calculado. Isso não é um sinal de equilíbrio. É um sinal de que as gigantes já estão jogando um xadrez num tabuleiro que as equipes menores nem sequer possuem. Mas é exatamente aí que entram as ajudas da FIA que você parece minimizar. Elas são vantagens matemáticas, tangíveis. A concessão de mais tempo de desenvolvimento aerodinâmico para as equipes que terminam atrás é um subsídio de competitividade que ataca a raiz do problema, a disparidade na capacidade de desenvolvimento. Uma equipe com mais horas de túnel de vento e CFD tem objetivamente mais chance de testar conceitos e encontrar performance. É dar a elas uma chance real de diminuir a diferença, entende? Não é mágica, mas é um mecanismo concreto, muito mais agressivo do que qualquer coisa que a gente já viu. Com todo respeito, essa lógica não se sustenta na prática. Ela ignora o fator mais importante de todos, a qualidade do capital humano e da infraestrutura. De que adianta dar mais horas de túnel de vento se seus engenheiros, suas ferramentas, seus processos são fundamentalmente inferiores? As equipes de ponta extraem muito mais performance por hora de desenvolvimento. É uma questão de eficiência. Pensa num nome, Adrian Newey. O valor dele não está nas horas que ele passa no túnel de vento, mas na ideia genial que ele leva para a primeira simulação. É essa vantagem conceitual que nasce da experiência que o tempo extra da FIA jamais vai conseguir comprar para uma Sauber. Dar mais tempo para uma equipe menos eficiente pode só mitigar o prejuízo, não gerar uma convergência real. Você realmente acredita que 10% a mais de tempo de CFD para a Alpine vai fazer eles encontrarem a solução que os cérebros da Mercedes ou da Red Bull não encontraram? Eu entendo o seu ponto sobre a eficiência, claro, mas o objetivo não é que a Alpine encontre uma solução mágica que ninguém viu. O objetivo é diminuir a lacuna. Se esse tempo extra reduz a desvantagem de 1,5 segundos para 7 décimos, o jogo já mudou completamente. Não se trata de criar um campeão do nada, mas de criar um grid onde mais equipes possam, num dia bom, lutar por um pódio, quem sabe uma vitória. E você esquece que essa vantagem de eficiência das grandes é limitada pelo teto orçamentário. Elas não podem simplesmente jogar dinheiro infinito no problema. O sistema, pela primeira vez, tem duas frentes. Um teto que limita os mais ricos e um piso, através do handicap, que impulsiona os mais pobres. É um movimento de pinça contra a disparidade. No papel, essa imagem do movimento de pinça é ótima, mas a Fórmula 1 não acontece no papel, né? O teto orçamentário já existe. E o que a gente viu, a Red Bull continua dominante. As equipes grandes aprendem a ser mais eficientes dentro do teto, enquanto as menores ainda lutam para chegar nele. A vantagem estrutural, a cultura de vitória, a capacidade de atrair os melhores talentos, isso não está no balanço que a FIA audita.
A vantagem está no conhecimento acumulado e esse conhecimento torna cada dólar gasto muito mais produtivo. O handicap, para mim, é um curativo numa ferida muito mais profunda, que é a concentração de talento e infraestrutura nessas 3 ou 4 equipes. Tá, vamos levar esse argumento para a pista, então. Eu acredito que você subestima o impacto que um carro mais difícil de guiar pode ter. A remoção do DRS, a introdução de uma aerodinâmica que exige mais gerenciamento do piloto, isso coloca o talento em primeiro plano. Um carro que não é sobre trilhos, que se move mais, que exige que o piloto busque o limite a cada curva, é um carro que abre espaço para genialidade. É nesse cenário que um piloto excepcional pode fazer a diferença, mesmo no equipamento que não seja dominante. É a chance que um talento como o do Gabriel Bortoleto, por exemplo, precisa para brilhar, e talvez compensar uma desvantagem de 2 ou 3 décimos do carro. Isso me parece uma visão um tanto romântica do esporte moderno. Na Fórmula 1 de hoje, um carro difícil, geralmente, é só um carro lento, mal nascido. Essa complexidade aerodinâmica, com modos de ataque e defesa mudando a cada reta, vai ser dominada nos simuladores muito antes de chegar às mãos do piloto. O piloto do futuro vai ser cada vez mais um executor de estratégias otimizadas por algoritmos. E vamos falar da política. O Max Verstappen, o piloto dominante da era atual, já sinaliza publicamente que pode sair se as corridas não forem divertidas. O que isso significa? É uma pressão clara para garantir que os carros fiquem numa janela que favoreça quem já está no topo, quem tem a melhor simulação. A fala dele não é um desabafo, é um movimento político para proteger o status quo. O sistema tende a se proteger. Não concordo que um carro difícil seja necessariamente lento. Pense nos carros do início dos anos 90. Eram difíceis, exigiam muito e separavam os grandes pilotos dos bons pilotos. A engenharia define o potencial do carro, mas um piloto genial vai ser necessário para extrair esse potencial no cenário mais instável. A simulação tem seus limites. Ela não replica a rajada de vento na curva 3 de Silverstone ou o asfalto emborrachado no final de uma corrida. É nesse caos, nessa imprevisibilidade, que o talento humano se sobressai. E um grid mais compacto, que é o objetivo final, amplifica isso. Ok, vamos supor que você esteja certa e o piloto ganhe mais importância. Isso nos leva a outro problema estrutural. Você disse que um grid mais compacto é o ambiente ideal para um talento como Gabriel Bortoleto provar seu valor. Eu concordo. Mas provar valor para quê? Para quem? A Fórmula 1 nunca foi uma meritocracia pura. O sistema, historicamente, limita, esmaga talentos com base em estrutura, política e dinheiro. Um novo regulamento técnico não altera essa cultura. O Bortoleto pode ter todo o talento do mundo, mas se ele não estiver no carro certo, que, como a história mostra, quase sempre pertence a uma das 3 grandes, suas chances de lutar por um campeonato são mínimas. Quantos pilotos espetaculares a gente viu presos no meio do grid por anos? A pressão política sempre existiu, mas o que você descreve é um sintoma da doença, não a doença em si. A razão pela qual um piloto precisa estar numa das 3 grandes é porque a diferença de performance para as outras é abissal. Se este regulamento conseguir o que promete, e a diferença entre o primeiro e o 8º carro for de meio segundo, a contribuição do piloto se torna exponencialmente mais importante. Uma classificação genial, uma largada perfeita, tudo isso ganha um peso maior. Uma equipe como a Aston Martin ou a McLaren poderia, com um piloto de ponta, lutar pelo título. Isso quebra a dinâmica de poder. Este regulamento é, estruturalmente, a melhor chance que um novato brasileiro talentoso teve em muitos anos de não ser só mais um no grid. Mas a cultura não muda tão rápido quanto as regras. O risco real é que o sistema o engula, como fez com tantos outros. A promessa do ano que vem será o nosso ano, que a gente ouve de Maranello quase todo inverno, é o maior exemplo de como as expectativas são gerenciadas para manter a esperança, enquanto a realidade raramente muda. O talento só floresce se a estrutura permitir, e essa estrutura continua sendo um clube fechado. O novo regulamento não muda o fato de que a Ferrari tem poder político, a Mercedes tem um legado industrial e a Red Bull tem uma máquina de engenharia. O DNA do ecossistema da F1 não se altera com um novo anexo no livro de regras. A pergunta para um talento como o Bortoleto não é só quão bom eu sou, mas eu consigo navegar nesse jogo de tubarões para chegar a um dos 3 únicos lugares onde meu talento pode me levar a um título? E essa pergunta, infelizmente, continua a mesma. Bom, eu concluo reafirmando que, embora o ceticismo seja justificado pelo passado frustrante da categoria, o regulamento de 2026 representa a mais abrangente e bem-intencionada tentativa de redesenhar o futuro da Fórmula 1. As medidas técnicas e as esportivas, elas foram criadas com o objetivo claro de aumentar a competitividade, a possibilidade de uma era mais equilibrada, com mais vencedores, mais emoção. Ela é real e está fundamentada nessas novas regras. A gente não pode julgar o futuro olhando só pelo retrovisor. Por fim, eu mantenho a minha posição de que a Fórmula 1 é um ecossistema onde a engenhosidade, financiada por orçamentos colossais, sempre vai encontrar um caminho para o topo. A história nos ensina isso repetidamente. A poeira das mudanças vai baixar e os nomes de sempre, aqueles com mais recursos e influência, prevalecerão. As novas regras podem mudar a aparência do domínio, mas não acabar com a sua existência. A questão fundamental para 2026 não é se o código poderá ser decifrado por todos, mas sim quem vai decifrá-lo primeiro e de forma mais avassaladora.
Fica claro que há argumentos sólidos dos dois lados, né? Se a Fórmula 1 de 2026 será a revolução competitiva que muitos de nós, insatisfeitos com o presente, esperamos, ou só mais um capítulo na história de suas grandes dinastias, é algo que só o tempo dirá. Pois é, a análise dessas diferentes perspectivas é essencial para a gente entender o que está em jogo. Enquanto isso, o discurso de equilíbrio permanece, por enquanto, só uma promessa no papel. E a nós fãs, resta a esperança de que desta vez seja diferente.